Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Diz para ele: paz seja contigo, querido. Paz. Shalom. Shalom é a paz que excede todo entendimento. Você foi chamado para viver uma vida em paz. Não é da vontade de Deus que vivamos inquietos, atribulados na alma, ansiosos, preocupados, sem descanso. A vontade de Deus é que desfrutemos constantemente de paz. Paz é o ambiente no qual os milagres do Senhor acontecem. Paz é a frequência que o Espírito fala conosco. Tudo começa no descanso. Tudo procede do descanso. É interessante você ver os textos da palavra de Deus, o Salmo 23 e o Salmo 91. A primeira coisa é o descanso. Todas as outras bênçãos vêm por causa do descanso. Como é que é no Salmo 23? Projeta, por gentileza. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Depois diz o quê? Ele me faz o quê? Repousar em pastos verdejantes. Depois, que mais? Leva-me para junto das águas de descanso. Descanso. Então você vê que o Senhor, antes de liberar qualquer bênção, Ele nos leva para um lugar de descanso. No Salmo 91, como é que ele começa? O que habita no esconderijo do Altíssimo faz o quê? Faz o quê? Descansa à sombra do Onipotente. Então, porque ele habita no descanso, aí vai vir agora uma lista de bênçãos que vai alcançá-lo. E por que essas bênçãos vão alcançá-lo? Porque ele está no descanso. Muito, muito importante na palavra de Deus. Talvez, eu diria hoje, grande sinal de fé. Você sabe, quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, esse é o primeiro tópico, vamos dizer assim, que Deus coloca. A Bíblia fala que Deus criou tudo em 6 dias, criou o homem no 6º dia, e então no 7º ele descansou. Descansou. Essa é uma das coisas mais extraordinárias na palavra de Deus, porque Deus não se cansa. Isaías diz que Deus não cochila e nem dorme. Deus não se cansa. Todavia, esse Deus que não se cansa, resolveu descansar. E diz mais, ele santificou o dia 7º, que é o dia do descanso na velha criação, como um dia de descanso. O povo de Israel tinha uma lei, em muitos aspectos semelhantes a outros povos daquela época, que tinham leis semelhantes, mas tinha algumas leis que eram únicas, e a primeira delas era do descanso. Era o único povo, a única nação que tinha uma lei de descanso. E sabe o que é mais interessante? O descanso não era só para o homem, era para os animais também. Naquela época, todo o trabalho, de transporte, de tração, era animal. Então era o jumento, o burro, o boi, que era usado para... Eles não podiam trabalhar também, tinham que descansar. Sabe o que é mais interessante? Até com a terra. Deus é um Deus ecológico. E a terra tinha que descansar a cada 7 anos. A cada 7 anos, quer dizer, tinha 6 anos, aí no 7º não podia cultivar a terra, não podia plantar, não podia arar. Podiam comer do que a terra produzisse espontaneamente, mas não podiam cultivá-la. Não é fascinante isso?
E você sabe, não sei se você sabe, né? Estou supondo que você sabe a história do Velho Testamento, que o povo de Israel foi para a Babilônia. Quantos sabem dessa história? Quantos sabem quantos anos eles ficaram no cativeiro? Muito bem, 70 anos. 70 anos. Agora, por que foi 70 anos? A Bíblia diz que durante 490 anos, eles não respeitaram o ano sabático, não deram descanso para a terra. Sabe o que Deus fez? Deus pegou nesses 490 anos, cada ano sabático, e juntou, deu 70, e esvaziou a terra de Canaã. Israel foi levado cativo, e a terra descansou 70 anos, porque Deus se preocupa com a terra, Deus se preocupa com plantas, Deus se preocupa com fecundidade da terra, Ele se preocupa com você também. Um Deus que se preocupa com novilhos, burros, jumentos, é um Deus muito, muito cuidadoso. Esse Deus cuidadoso preocupa-se com você também. Agora, quando eu uso o verbo preocupar aqui, não é no sentido ruim, é no bom sentido, é no sentido que Ele se importa. O que diz respeito a você é importante para Deus. E nesses dias, o objetivo principal do nosso jejum é que você possa entender esse princípio do descanso e entrar nele, porque o vencedor é aquele que entra no descanso. Enquanto você não está no descanso, você não está vivendo no lugar de vitória, no padrão de vitória que Deus tem para você. E o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Eu sei que isso é o oposto do que muitos imaginam. O vencedor não é o que faz mais, o vencedor não é aquele que tem a obra mais, vamos dizer assim, volumosa. O vencedor é aquele que aprendeu a descansar, e quando ele descansa, Deus trabalha por ele. Você não pode trabalhar junto com Deus, ou Deus trabalha ou você trabalha. Eu vou deixar Ele trabalhar. Quantos querem fazer o mesmo? Ele trabalha por mim, porque Ele me ama. Amém? E olha, a questão da ansiedade, hoje eu quero compartilhar. Hoje é o nosso 10º dia do jejum. Quantos estão no propósito do jejum? Hoje é o 10º dia, então virtualmente chegamos no meio, né? Virtualmente, que são 21 dias. E eu vou dizer para você, nesses 10 dias, eu tenho experimentado um descanso extraordinário. Mas não é falta de guerra, não é ausência de ataques malignos, não é ausência de situações de tribulação. Não, elas continuam, acredite em mim. Tribulações, ataques do inferno permanecem, mas como o Senhor tem edificado descanso na minha vida. Essas coisas talvez não dê para você perceber, mas eu tenho tido uma tranquilidade no meu espírito extraordinária. Isso tem me permitido ter percepções espirituais. Você só tem sensibilidade espiritual no descanso. Muitos irmãos falam: pastor, eu queria ter visões. Eu sempre digo: então descansa, deita à tarde, vai dormir. Pastor, você está estimulando a preguiça? Não, estou estimulando uma santa ociosidade, um santo descanso. Eu sei quando eu cheguei no nível certo de descanso. Quando eu chego no nível certo de descanso, eu começo a fluir em criatividade, começa a vir coisas da minha cabeça. Aí eu sei que eu cheguei no lugar que eu devo estar, porque no descanso o seu espírito é liberado. Na turbulência o espírito fica reprimido, não flui. Quantos querem ver o seu espírito fluindo nesses dias? O Senhor Jesus nos ensinou o caminho para vencermos a ansiedade. E qual que é o caminho para vencer a ansiedade? Eu tenho falado isso, vou repetir, e eu repito sem nenhum problema de parecer às vezes um pouco enfadonho, porque é importante para você, ok? O nosso comportamento e as nossas emoções são resultado de crenças. Está me ouvindo? Crenças.
coisas que você acredita. Então, crenças produzem emoções. Emoções de si mesmas são neutras. Elas não são boas nem más. Elas vão se tornar boas ou más de acordo com a sua crença. É a crença que produz a emoção. Então, a ansiedade é uma emoção. A angústia da ansiedade, a preocupação da ansiedade é uma emoção. Ela não é nada de si mesma, mas ela é resultado de uma crença. Então, por exemplo, você para e começa a pensar: eita, todo mundo está sendo demitido, está tendo uma crise aí. E se eu for demitido também? Você começa com a hipótese. Aí daqui a pouco você manifesta a crença. Se eu for demitido, eu acho que Deus não vai me dar outro emprego, porque eu tenho coisa errada na minha vida, porque eu não tenho feito o que deveria fazer. Então eu acho que eu vou passar por esse negócio, vai ser difícil. Aí você já fica ansioso, porque tem uma crença que está lá dentro. Qual que é a crença? Deus não vai cuidar de mim, porque Deus só cuida de quem merece, de quem é bonzinho. Como eu não sou, Deus não vai cuidar de mim. Essa é uma convicção, uma crença. Essa crença, imediatamente, ela produz uma descarga na sua corrente sanguínea, de adrenalina. E aí você sente tensão, angústia, antecipado. Como é que você pode vencer essa ansiedade? Mudando a sua, o quê? Crença. Tem que mudar. A ansiedade tomando remédio. Pastor, tem algo errado tomar remédio? Não, mas o remédio não muda nem a emoção. O remédio muda só a sensação física. Só isso que ele tira, o desconforto físico. Mas a ansiedade continua lá dentro. Então, remédio é só um paliativo. Toma se você acha que vai te ajudar por um momento, mas acredite, para resolver, a palavra de Deus nos ensina que temos que renovar a nossa mente. Quantos estão me acompanhando hoje? Temos que renovar a nossa mente, temos que mudar as crenças. Pastor, como é que eu mudo a crença? Isso, renovando a mente. Pastor, de maneira prática, você renova a sua mente ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra. Entende? É a palavra que é uma água que simplesmente lava a sua mente e vai mudando as suas crenças equivocadas. Pastor, e se eu ficar tentando identificar a crença errada? Bom, se você conseguir, ajuda. Se você conseguir perceber a crença errada, você tem condição de fazer uma confissão para cancelar aquilo. O nosso problema é que nós não temos muita consciência das nossas crenças. Nós não temos muita clareza daquilo que acreditamos. E os nossos raciocínios são tão rápidos que nós pensamos, já sentimos angústia e vamos para frente. E nem entendemos o processo, porque foi tudo muito rápido, assim, no estalar de dedo. Se você pudesse voltar a cena em câmera lenta, você ia perceber direitinho o seu pensamento, a sua crença, produzindo aquela angústia. Então, como você não consegue identificar facilmente, então, nem tente, simplesmente deixe que a palavra de Deus substitua as crenças. Quando você medita na palavra, e você fala, essa palavra é de Deus, você abre a sua boca e confessa aquela palavra, aquela crença vai substituindo uma crença errada que porventura existia ali. Estão entendendo, querido? É dessa maneira. Agora é preciso também falar, ok? Porque é como se o computador, ele é programado para fazer coisas. Você também é um tipo de computador muito mais sofisticado que Deus criou. E como é que você é programado? Você é programado pela sua fala. O que você fala programa a sua mente. O que você ouve, mas o que você ouve só muda a programação quando você fala o que você ouviu. Por isso é importante compartilhar, falar uns com os outros, confessar a palavra. Alguns irmãos acham que a confissão da palavra é uma coisa mágica.
Ah, pastor Luiz, de certo crê em palavras mágicas, né? Abre-te sésamo. Naquele filme do Harry Potter, eles têm uma frase mágica para tudo, né? Em latim, que é mais poderoso em latim. Entende? Mas isso é tolice, isso é coisa do diabo, não há mágica. Isso aqui é para você reprogramar a sua mente e falar a linguagem da fé. Você não confessa para tornar-se realidade. Não, você confessa aquilo que já é a verdade. Já é. Entendeu? E porque já é. Ok? Buraco é de carro. Mas lá em Mateus capítulo 6, pega aí a sua Bíblia. Ninguém carrega a Bíblia mais, né? Aleluia, tem alguns crentes aqui na moda antiga. Ergue aí para eu ver, deixa eu ficar um pouquinho, pelo menos um pouquinho feliz. Assim, faz de conta que está passando as páginas, para eu matar a saudade do barulhinho. Quando eu me converti, né, e o pastor falava uma referência bíblica, fazia aquele barulho, slap, slap, slap. Hoje não faz mais nada. O celular nem simula o barulho. Ok, mas os tempos mudaram. Então lá em Mateus 6, vamos lendo devagar, vamos começar do verso 25, Senhor Jesus aqui, eu amo a palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus não chega simplesmente dizendo, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo, não, ela nos fala o porquê das coisas, ela apresenta argumentos para você, argumentos suficientemente lógicos, satisfatórios, para que a sua mente aceite e mude o padrão de pensamento. Então como é que o Senhor Jesus fala? Primeira coisa, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aqui o primeiro argumento que o Senhor usa é o seguinte: tenha perspectiva correta das coisas. Perspectiva é tudo, sabia disso? As coisas de si mesmo não são coisa alguma, elas ganham ou perdem valor de acordo com quem olha, da perspectiva que você olha. Alguns vão olhar de uma perspectiva tal que eles vão atribuir muito valor à comida e à roupa, pouco valor ao corpo e à vida. Mas o Senhor falou o quê? A primeira coisa, se você quer vencer a ansiedade, coloque a coisa na perspectiva certa. Pelo que você está tão preocupado? Porque eu posso não ter salário amanhã. Aí a lógica do Senhor é o seguinte: o que é mais importante? O seu salário amanhã ou a sua saúde física hoje? É isso que o Senhor está dizendo. O seu corpo, a sua vida, a qualidade de vida é mais importante do que isso. Você fica preocupado, você perde saúde, porque o seu corpo se enche de doenças psicossomáticas. É isso que o Senhor está dizendo. Então valorize aquilo que tem valor, não é? E a comparação aqui é bem simples, não é? A vida é mais do que o alimento. Então preocupar-se com coisas, né, que vão perecer, que não dura mais do que 1, 2 dias, e você ignorar algo tão importante quanto o seu corpo, porque a ansiedade dá problemas no coração, na pressão, no estômago, no intestino, dá artrite, dá tanta coisa que não dá nem para enumerar. Isso tudo já está comprovado. A ansiedade tira a qualidade de vida. E o corpo é muito mais importante do que as vestes. O que o Senhor está dizendo? A sua saúde é mais importante do que qualquer coisa pela qual você esteja trabalhando. Então, não se preocupe com aquilo que não é importante. Sabe uma coisa linda no Evangelho? O Senhor Jesus nunca ficava com pressa. Nunca. Os Evangelhos foram escritos para você saber quem é Deus. Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Quem vê o Senhor Jesus, vê ao Pai. Se você quer conhecer a Deus, basta ler o Evangelho. E é uma coisa tão preciosa, que o Senhor nunca se apressa, o Senhor nunca corre por nada, tudo Ele está
calmo, ele mantém um ritmo de vida. É precioso ler isso no Evangelho. Tem uma situação que eu acho muito interessante, é quando um certo homem, que era chefe da sinagoga, chamado Jairo, ele vem para Jesus e ajoelha para o Senhor e fala: Senhor, tem compaixão, minha filha de 12 anos está muito doente, está na beira da morte, pode morrer a qualquer momento, vem orar por ela, livra ela da morte. É o clamor de um pai aflito. Mas o Senhor não sai correndo, o Senhor vai devagar. E a Bíblia fala que a multidão está ali de um lado e do outro, espremendo ele, querendo pegar nele, aquela coisa toda. E de repente aparece uma mulher, que também por 12 anos sofria de uma doença, uma hemorragia. É uma menstruação que nunca passa, 12 anos de menstruação. Então você imagina o que era a doença dessa mulher. Uma coisa muito desagradável. E a Bíblia fala que ela então, ela não está envolvida na história do Jairo, mas ela está ali na história dela, e ela fala: se eu somente chegar perto o suficiente para tocar na barra da roupa dele, eu vou ser curado. E ela então embrenha no meio do povo ali, ganhando, imagina o chute, e toca no Senhor, imediatamente ela é curada. E o Senhor para. Você consegue imaginar Jairo? Senhor, minha filha está morrendo. Calma. Senhor, vamos rápido. Alguém me tocou. Aí lá em Lucas 8, Pedro diz: Senhor, como assim alguém te tocou? Olha a multidão te apertando. Não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Quem foi que me tocou? Quer dizer, o Senhor parou. Ele estava indo para um lugar, ele parou completamente. A Bíblia fala que a mulher, não podendo se ocultar, se apresentou a ele para contar a história. Ela foi contar a história dela. 12 anos atrás, apareceu o problema. O Senhor falou: conta, minha filha. Imagina o Jairo, porque tem umas irmãs e irmãos que eles são bons para contar testemunhas, assim, eles contam nos mínimos detalhes. E eu imagino que essa mulher estava contando tudo. Ela falou das dificuldades que ela tinha, familiar, as lutas que ela passou, o isolamento, nunca mais pôde ficar em casa, não podia nem abraçar os filhinhos, a vida estava tão difícil e tal. E o Senhor ouvindo a história. E eu imagino o Jairo falando: Senhor, vamos embora. Irmã, por favor, resume, faz favor. Nós somos desse jeito. O Senhor Jesus não. Ele tem tempo para todos. Não é maravilhoso ler? Eu amo o Senhor. Eu amo ler isso na Bíblia. Ele tem tempo para todos. E a Bíblia fala que finalmente a irmã acabou de dar o testemunho dela. O Senhor falou: agora nós vamos. Quando eles estão indo, chega alguém dizendo: deixa o mestre em paz, infelizmente sua filha já morreu. Imagina o desapontamento do Jairo. Caiu tudo. E o Senhor fala para ele, imagina que o Senhor abraçou ele no ombro e falou: não temas, crê somente. Vamos indo, vamos terminar o que nós vamos fazer. E a Bíblia fala agora que o Senhor não vai mais curar a menina, agora o Senhor vai ressuscitar a menina. Você sabe por que o Senhor não tem pressa? Porque não tem nada que pode segurar ele. Entendeu? Eu ia curar, mas morreu, então ele vai ressuscitar. Mas já tem 4 dias, não tem problema, vai levantar do mesmo jeito. Nada pode segurar o poder de Deus. Está me ouvindo? Eu sei que você pode achar que passou o tempo. No meu caso passou da época, o meu milagre passou da hora. O de Jairo passou da hora também. O milagre de Jairo passou da hora nossa, mas de Deus não tem hora, porque nada pode segurar a mão de Deus, reter o poder de Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Renova a sua mente. Não tem esse negócio de tarde demais. Vou te dizer o mesmo que o Senhor falou para Jairo: crê somente. Fala para o seu vizinho, fala: irmão, creia somente. Aleluia. Vamos avançar, verso 26. Outro argumento que o Senhor coloca: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aqui está o segundo argumento. Você vence a ansiedade quando você entende o seu valor diante de Deus. Eu sei que tornou-se uma coisa comum, que os coaches adoram falar, e todo mundo fala, e as coisas às vezes vão ficando tão comuns que a gente perde
a noção da importância delas. O seu valor para o Senhor não dá para ser medido. Você tem que se lembrar todo dia disso. Eu sou importante para Ele. Não é assim de maneira geral, não. Individualmente. Ele conhece você pelo nome. Preste atenção, você se relaciona com um Deus tão poderoso que Ele pode se relacionar conosco individualmente, com todos ao mesmo tempo. Então, na verdade, é um Deus personalizado. Ele é o seu Deus. É o Deus do Aloísio. É o seu Deus. Põe o seu nome agora. E Ele se relaciona com você. Ele pode fazer isso porque Ele é Deus. Não é uma energia, uma invenção, uma influência. Não, é uma pessoa. Só que é divino, sem limites, completamente poderoso, onipotente, pode tudo, onipresente. Ele fala com todos ao mesmo tempo. E você tem valor. Como é que é a questão do valor aqui? O Senhor diz: olha para as aves. O Senhor manda olhar para as aves. Elas não semeiam, não colhem, mas o Pai cuida delas. Qual que é o argumento? Se Deus cuida dos passarinhos, cuida de você também. Por menos valor que você acha que tenha, você vale mais do que um pardal. Entende o que eu estou dizendo? É muito interessante, eu falei esses dias, eu não sei mais o que dia que eu falei, que eu ando falando tanto, mas sabe, você não vê passarinho morrendo de fome. Você vê isso? Você vê notícia na televisão, os pardais estão morrendo de fome. Os pombos de Goiânia estão morrendo de inanição. Já teve alguma notícia dessa? Passarinho está voando e pof, cai no chão, alguém fala: olha aí, morreu de fome. Isso existe? Não, passarinhos não morrem de fome, Deus cuida deles. Sabe quando é que o passarinho passa fome? É quando alguém captura ele. Um arapuca. Sabe o que é arapuca? Hoje em dia as crianças não brincam mais de arapuca, né? Acho que deve ser até crime hoje em dia, nem sei. Quando eu era criança era uma brincadeira muito legal. Não, eu não matava passarinho, não. Essa era outra brincadeira, estilingue. Não, vamos falar disso outro dia, olha para cá. Arapuca a gente fazia com um cesto. Normalmente a gente gostava de fazer com palito de... Bom, vou ensinar você a fazer arapuca, não. É um cesto que a gente colocava com um graveto segurando um lado. A gente colocava alpiste debaixo do cesto, amarrava um cordão naquele graveto que estava segurando. Na hora que o passarinho entrava para comer, a gente ficava de longe, né? Porque o passarinho não chega perto. Com a cordinha, na hora que o passarinho ia comer, a gente puxava o graveto e o cesto caía em cima dele, e ele ficava esperneando lá dentro, mas era tarde demais. Caiu no laço do passarinheiro. Essa é a expressão que está lá no Salmo 91. Não é interessante? No Salmo 91, lá diz o quê? O que habita no esconderijo do Altíssimo faz o quê? Descansa. Aí vem a lista das bênçãos. Por que você descansa? Sabe qual é a primeira bênção no versículo 3? Ele te livrará do laço do passarinheiro. Você não vai cair no arapuca. Você é um passarinho de Deus. Deus cuida de você, mas o passarinheiro não vai pegar você. Mas por que o passarinheiro não pega você? Porque você está descansando. Então qual que é o laço? Qual que é a maneira que o diabo prende o passarinho? Pela ansiedade. Quando ele está preocupado, ansioso, o passarinheiro pega ele. Quando ele está descansando na sombra do onipotente, o onipotente diz: nesse aqui você não encosta. Ele está descansando na minha sombra. Quando vocês querem descansar na sombra, você já está na sombra, aleluia. Lá em Mateus 10, 31, abre lá, Mateus 10, 31, Jesus até fala, não, volta, 29, verso 29, olha o que Jesus diz: não se vendem 2 pardais por um asse. Um asse era 1/10 de uma dracma, então era 10 centavos. 10 centavos comprava 2 pardais. Nenhum deles cairá sem o consentimento de quem, meus irmãos? Vosso Pai. Nada acontece sem a permissão dele. E quanto a vós outros, até os cabelos da sua cabeça estão contados.
Você sabe, eu amo as minhas filhas, mas eu nunca contei quantos fios de cabelo elas têm. Mas Deus contou os seus. Deus contou. Nós estamos pouco para contar, está fácil de contar. Ele manda um anjo principiante contar para os nossos. Mas o das irmãs tem que ser um anjo calibre, né? Mas aleluia, eu louvo a Deus. Olha para cá. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. O Senhor cuida de você. Você tem valor. É muito importante que você cante isso, não simplesmente, como alguém disse, né? Acariciando o ego, nada disso. Você vai cantar porque é verdade. Você tem valor. Tudo que diz respeito a você é importante para Deus. Você sabe, para Deus, o que são as coisas? Entende o que eu estou dizendo? Deus olha para o seu carro, você acha que Ele vê alguma coisa de importante num carro? Não, um pedaço de metal que vai enferrujar daqui a alguns anos. Deus não atribui valor a isso. Para Deus essas coisas não têm valor. Mas se para você tem, aí Deus dá valor também. O valor que Deus atribui depende de você. Se você quer, o seu Pai vai dar para você. Porque de si mesmo as coisas não são nada. Elas só são importantes porque são importantes para você. Quando as minhas filhas eram pequenininhas, eu sempre viajei bastante. Então eu procurava sempre comprar alguma coisa que estava na moda, porque você sabe, crianças têm sempre o brinquedo da moda. E eu me lembro uma época que estava na moda umas coisinhas de plástico que pendurava assim no cabelo. Como é que é o nome daquilo? Tererê? Engraçado, não lembro desse nome. Era um negócio assim, e tinha várias figurinhas, várias cores, vários não sei o quê. E ela sempre dizia: pai, quando você vier, traz para mim isso. Mas eu não sabia nem onde vendia isso. Eu falei: onde é que eu vou achar? Aí eu estava na viagem, eu já chegava, encarregava o irmão que foi me buscar no aeroporto de descobrir onde é que vendia o negócio, para ele me levar no dia que eu fosse embora, para eu dar para as minhas filhas. Você acha que eu dou valor em bugiganga pendurado em cabelo? Eu nem lembro que existe. Mas as minhas filhas gostavam. Aí, quando eu chegava e dava para elas, e o olho delas brilhava, aí eu falava: essa é a melhor coisa do mundo. Porque o valor que eu dou é o valor que ela atribui. E porque ela tem valor para mim, aí o negocinho do cabelo fica importante também. Deus é assim com você. Ele vai dar porque é para você. Então nunca pense que algo é pequeno demais. Eu oro sobre tudo, até para estacionar meu carro quando eu saio, eu oro. Você acredita que eu oro? Eu oro. Eu falo: Senhor, me ajuda. Não posso ficar perdendo tempo aqui. Envia o teu anjo para incomodar uma meia dúzia que está só enrolando aqui. Brincadeira, eu não falo isso não. Eu só falo para o Senhor mandar um raio fulminante, também não. Também não falo isso não. Olha para cá. Tudo que diz respeito a você é importante. Mude o conceito. Isso tira a ansiedade. Por quê? Por que você fica ansioso? Eu tenho um problema. Mas será que Deus se importa? Será que Deus, com tanta coisa importante no universo para fazer, vai ficar ouvindo uma coisinha à toa como essa? E aí você fica com esse conceito errado, o coração fica ansioso. Tem um coração de filho. Meu pai se importa comigo. Ele cuida de mim. Quantos dizem amém? Vamos avançar. Volta lá para o capítulo 6, verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O Senhor está falando o seguinte: aqui Ele está apelando para o bom senso. Ele está dizendo que é inútil ficar ansioso. A ansiedade não muda nada às circunstâncias. Não muda nada às circunstâncias. Você fica ansioso, você só que sofre, mas não muda nada. Então, se não muda nada, para que ficar ansioso? Se não afeta em nada, se não ajuda a resolver o problema, o Senhor diz: para que ficar? O Senhor está apelando para quê? Lógica, raciocínio lógico. Está dizendo: pensa, pondera,
não vale a pena, porque não resolve. Começar a gritar e descabelar, não resolve. Entrar para o seu quarto e ficar remoendo, não resolve. Tem algo que você possa fazer para resolver? Faça. Se você acha que tem algo que pode ser feito, faça. Entendeu? Mas, se não há nada que você possa fazer, a não ser esperar no poder de Deus, então descansa nele. Ele vai fazer na sua vida. O Senhor não quer que a gente viva ansioso. Lá em Mateus 12, 43, projeta para mim Mateus 12, 43, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando o que, meus irmãos? E ele encontra? Espíritos imundos vivem sem repouso, sem descanso, inquietos, atribulados. Esse é o estilo de vida dos demônios. Não é sério isso? O Pai não quer que você viva como eles. O Pai não quer que você tenha um estilo de vida parecido com eles. Eles, os demônios, querem atacar você para você viver como eles. Eles querem te atacar para que você tenha o mesmo estilo de vida, sem descanso, sem repouso, sem paz, porque é assim que eles vivem. Mas o Pai quer que você viva no descanso. E para isso o Senhor até chama agora a sua lógica. Não vale a pena. Quarta coisa, verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. Qual que é a expressão que o Senhor usa no final? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. O Senhor está dizendo que a incredulidade está associada com a fé. Quando você é alguém que tem uma fé pequena, o Senhor está dizendo, você fica ansioso. Mas quando a sua fé se desenvolve, a ansiedade passa. Entende? Não é para você ficar acusado. Não é? Muitos irmãos me mandaram uma mensagem, umas 3 semanas atrás, quando eu falei isso, eles disseram, pastor, estou me sentindo condenado, porque minha fé é pequena. Não, você não tem que se sentir condenado. O Senhor está apenas te dizendo, você pode levar a sua fé a crescer. Como é que a nossa fé cresce? Se ela for alimentada, não é? Romanos 10, 17 diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A pregação da palavra. Entende? Então não é uma questão de ficar acusado. Outra coisa, o Senhor falou o quê? Lá em Marcos capítulo 11, 28, né? O que ele diz? Que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela vai ser suficiente para transportar uma montanha de um lugar para o outro. Ou seja, mesmo a fé pequena tem muito poder. Tem muito poder. Então, não fique dando lugar para acusação maligna, apenas busca a fé do Senhor. Quando você estiver ansioso, posicione-se em fé. Apenas honre a Deus, diga, eu creio na palavra de Deus, eu creio que o Senhor diz é verdade, eu me recuso a ficar ansioso e preocupado, porque eu creio que é verdade. Eu creio que o que está escrito é verdade. Quantos creem na palavra de Deus? Você tem apenas que reafirmar, não é forçar para crer, é apenas honrar Deus com a palavra. Às vezes você não vê. Sabe uma das coisas que eu acho mais impressionante na palavra de Deus? É a história de Jacó. Jacó amava o seu filho José. Os irmãos conhecem a história. Os outros irmãos simularam que ele tinha morrido, mas ele não tinha morrido. Enganaram o pai dizendo que tinha encontrado a roupa ensanguentada. E Jacó achou que ele tinha morrido. Jacó passou anos, provavelmente 13 anos, sofrendo, chorando a perda do filho. 13 anos. Um belo dia, chega a notícia que José não apenas estava vivo, como também era governador do Egito. Você tem noção do que aconteceu nesses 13 anos? Mesmo sem Jacó entender, mesmo sem ele saber, Deus estava trabalhando por detrás dos bastidores. Está me ouvindo?
Hoje você não sabe o que está acontecendo a seu respeito, mas Deus já enviou anjos para trabalhar por detrás dos bastidores, e eles estão preparando coisas para nós. E no dia em que abrir a cortina, nós vamos nos surpreender. E vamos dizer, esse tempo todo eu estava angustiado à toa, porque Deus estava trabalhando a meu favor. Deus trabalha por detrás dos bastidores. O Senhor não fica contando o tempo inteiro o que Ele está fazendo. Mas eu digo para você, você vai ser surpreendido. Em tempos como esse, o Senhor vai te surpreender. Aleluia. Vai se surpreender. Alguém me mandou um testemunho, e nós oramos, eu não sei que dia que nós oramos aqui pelas irmãs engravidarem, e a pessoa me mandou um testemunho, dizendo: pastor, eu acho que quando eu fui na frente eu estava grávida, porque eu fui fazer o exame agora e eu estou grávida, mas o médico falou que eu estou grávida pelo menos 10 dias antes do dia que você orou. Eu falei, porque para provar que não sou eu, é Deus que já estava planejando algo a seu respeito. Ele resolveu te surpreender. Eu acho que era só para dar tempo de sair o resultado no jejum, para você mandar para eu ler o testemunho. Deus surpreendeu. Ela não estava esperando engravidar, porque eu disse no dia que você vai esquecer o assunto, você vai tirar férias com seu marido. Ela não tirou férias, mas ela disse que esqueceu o assunto, foi jejuar. E quando ela esqueceu o assunto, Deus abriu a cortina para ela. Na hora que você descansa, Deus se levanta em seu favor. Ouça o que eu estou te dizendo. A sua preocupação não traz o mover de Deus. Deus faz no seu descanso. Quinto, vamos avançar, verso 31. Jesus diz: portanto, não vos inquieteis dizendo, é a segunda vez que o Senhor fala, não fique ansioso, não fique inquieto, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Eu acho precioso, duas coisas aqui importantes nesse texto. A principal delas, você vence a ansiedade quando você conhece o seu Pai. Veja, o Senhor Jesus, Ele não falou aqui para os discípulos, porque o meu Pai sabe do que você precisa. Ele não disse isso. Ele fez questão de frisar, o vosso Pai. Eu sei que hoje em dia, todo mundo fala que é filho de Deus, né? Aí no mundo tem até essa expressão comum, né? Eu também sou filho de Deus. Então eles gostam de dizer isso. Mas o fato é, nem todos são filhos de Deus. Alguns são gentios. Jesus disse que gentio é que anda ansioso, filhos não. Está me ouvindo? Gentio. A Bíblia, o Novo Testamento, para ser bem rigoroso com você, você acha que existem muitos povos na terra, mas o Novo Testamento diz que só tem 3. Quantos, meus irmãos? Sabe quais são eles? Judeus, gentios e igreja. Paulo diz, não seja motivo de escândalo nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja do Senhor Jesus. Só tem esses 3 tipos de homens. Os judeus, que são a descendência física do Senhor, são uma nação escolhida, Deus tem algo para fazer por meio deles. Nós não somos judeus na carne. Gentios são todos os que ainda não conhecem o Senhor, e que também não são judeus. E a igreja somos nós. Aí Jesus disse, não seja como gentio, ou seja, não seja como as pessoas lá de fora, as pessoas do mundo. Elas vivem assim, preocupadas, ansiosas, angustiadas. O que o Senhor está falando? Dê um bom testemunho, ande como filho. Esse é o melhor testemunho que você pode dar, é viver como filho. As pessoas não se impressionam muito com a sua santidade, sabia disso? Elas não impressionam muito com a sua integridade moral. É claro que isso é importante também, mas elas não se impressionam. Mas elas se impressionam muito quando no meio da tempestade você está em paz. Quando todo mundo está descabelando, você está sereno, descansando. Eu fiquei muito feliz, uma pesquisa que a Folha de São Paulo fez, naquele instituto deles lá, eles foram ver quem era o grupo religioso mais ansioso na pandemia, e foi muito interessante o resultado.
70% dos evangélicos não estavam nem aí para a pandemia. 70%. Eu fiquei orgulhoso, falei, os crentes tem hora que me surpreendem. Me surpreende. Porque quem fez a pesquisa é um instituto de pesquisa aí de fora. 70% é o grupo religioso mais tranquilo. E esses 30% é porque está frequentando o culto, não converteu, mas vai converter ainda. Presta atenção. O melhor testemunho que você pode dar lá fora, o nível mais alto de santidade, chama-se paz. Paz. Você não está com medo de morrer? Estou na mão do meu Pai. Vou ter medo de morrer? Ontem eu estava fazendo live com um irmão muito precioso. Gostei demais de fazer live com ele. Alguém está assistindo as minhas lives? Quem está vendo as minhas? Ok, obrigado pela... E ele fez uma confissão pública, que quando ele entra no avião, ele leva um vidrinho de óleo para ungir o avião. Eu falei, é a primeira vez que eu ouço. Eu já encontrei irmão que unge restaurante. Ele entra no restaurante, passa um óleo na porta. Mas ungir, já vi também quem unge hotel. Tem um pastor amigo meu, que quando ele hospeda no hotel, quando ele entra no quarto, ele unge a porta do quarto. Mas avião foi a primeira vez. Falei, rapaz, você tem fé mesmo. Uma dedada sua aí vai segurar o avião, não vai cair nunca. É poderoso, olha para cá. O maior testemunho que você pode dar é quando o avião estiver fazendo uma turbulência. Você está em paz. Eu e minha esposa estávamos viajando um dia de Recife para Goiânia e veio uma turbulência forte. O bom dela é que ela segura em mim. E eu falo para ela, segura em mim que você está firme. Mas ela deve se lembrar disso. Na hora que começou a turbulência, que dá um vácuo assim, que parece que o estômago vai lá em cima, né? Mas descobrimos quantos crentes tinham no avião. Aí começou tudo. Eu falei, esse eu conheço, esse som é parecido, esse som é do meu povo. Mas orou no fervor, e começou gente no aleluia para cá, e Senhor Jesus, misericórdia. Você sabe, acabou sendo tão divertido, o avião inteiro riu demais. Mas preste atenção, não seja como o gentio. Você tem um pai, você crê que você é filho? É preciso confessar isso todo dia, porque a gente esquece. Você é filho, e o seu pai cuida de você. Deus não é um pai abusador. Ele não vai te disciplinar mandando praga, doença na sua vida. Não, Ele vai cuidar de você afetuosamente, carinhosamente. Ele não vai te mimar, claro que não, mas Ele vai cuidar de você com amor, sempre. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso, porque Ele é tão amoroso, Ele nos deixa às vezes ser provado, para que você descubra o quanto Ele se importa. Ele quer que você creia. Estou cuidando de você, calma, estou cuidando de você, mas o Senhor não fez. Por que o Senhor não faz logo? Está passando o tempo. Senhor, onde é que o Senhor está? O Senhor sumiu. E o Senhor fala, não, estou aqui. Minha esposa mandou uma mensagem para mim essa semana, aquelas mensagens bonitinhas, né, que a gente recebe. E é a história de um garoto que falou, isso foi em épocas, né, de viajar de trem, que ele queria viajar sozinho, de trem. Ele tinha 12 anos. E aí, o pai e a mãe não queriam deixar de jeito nenhum. Mas ele insistiu, eles disseram, tá bom, vamos deixar. Fizeram a mala dele, levaram ele na estação, e o pai dele pegou um envelope, colocou no bolso dele, e falou, meu filho, você quer um envelope, né, para ajudar você, se você estiver passando por alguma dificuldade. Ele pensou que era dinheiro, e foi embora. E aconteceu no meio da viagem, as pessoas olhavam para ele, mas você está sozinho, você é uma criança, está sozinho. E numa certa altura da viagem, ele ficou com medo. E ele lembrou que o pai dele tinha deixado o envelope. Aí na hora que ele abriu o envelope, tinha um bilhete escrito, não se preocupe, eu estou no último vagão. Esse é Deus. Ele deixa você ir.
Na hora que a coisa aperta, ele fala: preocupa não, estou num vagão aqui atrás, vou cuidar de você. Preocupa não. Mas o Senhor é bom. Como pai, Ele cuida da gente, cuida com bom humor. Hoje de manhã, eu acho bom os irmãos, que os irmãos ficam me mandando mensagem o dia inteiro, eles querem me abençoar, eu me sinto amado. Me mandaram uma piadinha hoje, posso te contar uma piadinha? É evangélica. Disse que o filho, um filho amado, estava orando a Deus e perguntou: Senhor, quanto que é para o Senhor $1 milhão? O Senhor falou: filho, para mim é 1 centavo. Ele falou: pai, e quanto que é para o Senhor 1 milhão de anos? É como 1 segundo que passou. Aí passa um pouquinho, o filho fala: pai, o senhor pode me dar 1 centavo? Aí Deus fala para ele: claro, espera só 1 segundo. Isso é conversa de pai e filho. Você não entendeu? Pergunta o vizinho, fala: o que ele falou mesmo? O que é que você está rindo? Oh Jesus, vamos encerrar aqui, vamos orar. É muito bom viver na presença do Pai. Você não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas você recebeu o espírito de filiação, baseado no qual você clama: Abba, Abba, Abba. Verso 33, para encerrar: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A promessa do Senhor é que Ele vai acrescentar tudo para você. Ele vai te dar tudo. Mas Ele coloca uma condição. Ele diz: busca primeiro o reino e a justiça do reino. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui é onde está, vamos dizer assim, o cerne do problema, da nossa crença às vezes equivocada. Nós pensamos o quê? Que Deus só vai nos acrescentar, nos dar, se nós tivermos justiça, se nós tivermos uma vida correta, justa. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas o Senhor diz o que aqui? Busque em primeiro lugar qual justiça, meus irmãos? A dele. É a justiça do reino. Qual que é a diferença entre a sua justiça e a justiça do reino? A sua justiça é resultado da sua obediência, mas a justiça do reino é a obediência de Cristo que foi atribuída a você. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Você foi feito justiça de Deus. Preste atenção. Quando você acordar de manhã, você não precisa de orar por todas essas coisas: comida, casa, suprimento, pão, tarará. Você não tem que orar por tudo isso. Você tem apenas que buscar em primeiro lugar a justiça. Você tem que levantar e dizer: eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu não tenho justiça segundo a minha obediência, mas eu tenho a justiça de Cristo que me foi dada. Eu tenho o dom da justiça. Quando você tem o dom da justiça, todas as coisas lhe são acrescentadas. Aquele que vive com base ainda no merecimento, que acredita que Deus só vai ouvir a sua oração se ele merecer, que Deus só vai acrescentar o que ele precisa se ele merecer, ele vai viver ansioso, porque você nunca vai merecer. Nós nunca chegamos ao ponto de merecer nada de Deus, mas Deus veio ao nosso socorro, em nosso socorro, e nos enviou o seu próprio Filho, que cumpriu a justiça no nosso lugar. Deus agora só pede que creiamos. Se nós crermos, somos feitos justos. Se você crê, você é justificado. Amém? Quantos creem?
então você foi feito justo diante de Deus. Seu coração sente descanso? Porque esse é o reino. Esse é o rei. Romanos 14 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria. Eu estou de jejum, mas acredite, eu estou alegre. Eu não estou de jejum lá em casa lamuriando a vida. Não, eu estou de jejum porque o jejum me descansa. Não sei quanto a você, a mim descansa. E quanto mais eu separo tempo para orar, mais descansado eu fico. Então, quanto mais eu creio que tenho justiça, mais essa fé gera paz. E quanto mais paz eu tenho, mais alegria do Espírito se manifesta. O reino é justiça, paz e alegria. Quantos têm alegria na presença do Senhor? Fique em pé onde você está. Vamos participar da mesa do Senhor. O desafio. Cadê o pastor Rafael, meu auxiliar? O auxiliar tem que sentar aqui na frente. Por que o auxiliar está lá atrás? Resolvendo um problema no YouTube. O auxiliar tem altos negócios para resolver. Aleluia. Nosso desafio de ontem, acho que eu não falei assim tão claramente, era orar em línguas. Os irmãos oraram em línguas hoje? Esse era o desafio. Acho que deveríamos cumprir esse desafio antes de comermos o pão e o cálice hoje. Mas o desafio para hoje, que você vai fazer amanhã, você vai lançar toda a ansiedade ao Senhor. E você vai escrever uma carta para Deus. Ok? Alguém já escreveu carta para Deus alguma vez? Então eu queria que você escrevesse uma carta. Enumera o que você está buscando de Deus nesses dias. Mas uma carta em forma de oração. Pai, estou aqui diante do Senhor para te dizer isso. Obrigado porque o Senhor me ouve. Só que você vai trazer essa carta amanhã. E nós vamos colocá-la no gasofilácio como quem coloca uma oferta. É um ato profético de alguém que está dizendo que se o Senhor recebe a oferta que eu coloco lá, Ele recebe a oração que eu coloco também. Quantos creem que o Senhor recebe a oferta que você põe lá? Então eu quero desafiar você a vir amanhã trazer. Pastor, não posso vir. Manda alguém, manda um mensageiro, manda um motoboy, manda alguém trazer e colocar aqui. Mas se você viesse era melhor. Nós vamos dar uma de carteira amanhã e vamos levar sua carta diante do Senhor em oração. Está soando estranho para você? É só uma dinâmica. É que eu sempre falo, vamos brincar no jejum. Mas tem irmão que não gosta de brincar. Tem irmão que é aquele tipo de irmão que em festa fantasia ele vai de cara limpa. Mas você não nada de fantasia? Não gosto disso. Não gosta de brincar. Vamos brincar. Você vai chegar em casa, ninguém precisa de ler. Não vou mostrar para ninguém. E você não precisa de colocar o seu nome também, se você acha que é algo muito íntimo. Não precisa de assinar. É só uma maneira de você expressar. Nesses dias, a cortina vai se abrir. E você vai ver o que Deus estava preparando para você. Deus preparou o emprego. Você nem estava pensando, mas Ele já estava preparando. Deus preparou o noivo, a noiva. Você nem está imaginando, mas Ele já preparou para você. O bebê que você está sonhando, Deus está vendo o seu sonho. A cortina vai se abrir. Você vai receber o milagre de Deus. Porque é seu Pai, tem prazer em cuidar de você. Você tem valor para Ele. Como é que se mede o valor de alguma coisa? Pelo preço que se paga por aquilo. A Bíblia fala que você foi comprado. Qual o preço que foi pago por você? O sangue do próprio Filho de Deus. Você é caro, meu amigo. Você custou caro. Deus entregou tudo para nos ter de volta para Ele. Nós não temos noção disso. Você ouve isso e acha comum, mas lá na eternidade a gente vai ter uma percepção clara do que significou. Mas hoje você pode pelo menos confessar e crer. Meu valor é o valor que Deus atribuiu a mim na cruz do Calvário. Você pode pegar o cálice hoje e dizer: esse é o preço que foi pago por mim. Eu creio.
Enquanto nós cantamos um cântico, os irmãos vão distribuir o pão e o cálice. Você se espera para participar juntos. Aleluia. Todos receberam? Alguém não recebeu? Uma pessoa ali não recebeu? Tem uma pessoa aqui na frente que não recebeu? Uma pessoa só lá atrás também que não recebeu. Aleluia. Pastor Gustavo Henrique, pastor Radamés vão fazer confissão do pão, do cálice. Feche os seus olhos, pega o pão e o cálice. Essa é a razão de você descansar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O pagamento da sua paz já foi feito. Você pode desfrutar agora. Amém? Feche seus olhos, lança fora toda acusação, toda condenação. Agradece ao Senhor pelo pão. Agradece ao Senhor pela bênção, por toda maldição removida, pelo perdão dos pecados. Não há mais culpa, não há mais condenação. Somos livres na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Erga o seu pão bem alto. Diga: esse pão é o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi moído na cruz do Calvário, em meu lugar. Diga: pelas suas pisaduras eu tenho paz. O castigo que estava sobre ele trouxe-me a paz. Diga: ao comer desse pão, eu como saúde, vida, descanso, porque eu creio na obra redentora do Calvário. Diga: ao comer desse pão, eu entrego toda preocupação, toda ansiedade, porque lá na cruz ele provou o seu amor por mim. Diga: eu sou amado, eu tenho muito valor, e por isso eu descanso na obra consumada do Calvário. Aleluia. Aleluia, aleluia. Erga o seu cálice.
Repita comigo, fala assim: este cálice é o cálice da nova aliança que foi derramado na cruz em meu favor. Na cruz Ele pagou o preço para me salvar, me perdoar, me purificar e me santificado. Por este cálice eu sou justificado, santificado, eu sou abençoado. E nesta noite, através deste cálice, eu sou renovado. E hoje eu posso viver o propósito de Deus na minha vida. E através dessa aliança, eu vou andar em paz com o Senhor e com a minha igreja, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Nesse momento, você que quer receber a oração com imposição de mãos dos pastores, quero que você venha à frente. Os pastores vão posicionar nessa hora para nós orarmos por você. E você que está conosco também, eu quero orar. Eu tenho 2 orações específicas que eu quero fazer. Você que tem sentido dor de cabeça, você que tem enxaqueca, você que está em casa, eu quero orar por você. E eu quero orar também por pessoas que estão tendo cólica renal. O Senhor me mostrou hoje que há pessoas que estão nos acompanhando. E antes de nós encerrarmos, eu quero orar por você nessa hora. Pai, os irmãos que estão saindo, os irmãos podem sair, mas vamos fazer silêncio. Você que quer receber a oração, pode vir à frente. Pode falar para o pastor qual é o seu pedido, você vai receber nessa hora. Você que está conosco, eu quero ainda te abençoar. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, cura nesta hora. Que toda enxaqueca, que toda dor de cabeça, vá embora, agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa hora e amaldiçoamos toda enfermidade, toda doença, todo cálculo renal. Nesta hora eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo os seus filhos e eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida deles, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.